Michel Temer, bem antes da pandemia, numa canetada, determinou um novo ensino médio e saiu fazendo propaganda pelo país inteiro. E o novo ensino médio é bom porque o aluno escolhe seu currículo, escolhe as disciplinas que vai estudar, ele escolhe, ele escolhe, ele escolhe. Escolher em cima do quê? Se ele não tem informações para isso. Escolher a partir do quê? Se ele, além de não ter informações, ele tem pouco estudo e tem pouco recurso para fazer qualquer coisa nesse sentido. E se é difícil fazer as coisas sem dinheiro, sem condições, como é que a gente vai querer que esse Brasilzão todo mude de uma hora para outra? É um questionamento que a gente deixa para esse vídeo. Olá, amigos. Eu sou o professor Frederico Carvalho e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre educação. E uma das coisas que mais estão na moda e em 2022 ficou obrigatório para todas as escolas do ensino médio seria o ensino médio, o novo ensino médio, que foi uma medida provisória assinada pelo ex-presidente Michel Temer e que ficou até hoje, né, que ficou, entrou na lei, modificou a lei 93/94 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Então, essa lei modificou e criou o novo ensino médio, dando algumas diretrizes que são realmente interessantes, mas que a gente precisa pensar na prática. Bom, esse novo ensino médio passou por muito pouca gente. Foi uma coisa que foi pensada dentro do empresariado, dentro de alguns setores do governo e pau, canetada, ó, canetada nela. E ficou. Ficou e hoje, nós estamos em 2022, hoje está obrigatória a aplicação com, né, os itinerários formativos, com a quantidade maior de número de aulas. A tendência hoje é uma carga horária de 1.000 horas-aula por ano, eram 800, agora são 1.000 horas-aulas por ano no ensino médio. A maioria das escolas já trabalhava com 1.000, até mais de 1.000 horas-aulas no ensino médio. Só que agora o conteúdo tem que ser pensado junto com os alunos, o currículo tem que ser pensado junto com os alunos. Eu acho até legal, mas será que nossos alunos têm informações suficientes para auxiliarem na construção de um currículo, de programas e etc, etc, etc? Pode ser. Mas as escolas têm como dar conta daquilo que os alunos desejarem? É uma outra questão. Financeiramente está fácil fazer qualquer mudança em escola ou fora dela? Também é difícil. Saímos de uma pandemia e aí começamos a aplicar coisas novas sem que todos os alunos estejam, pelo menos, regularmente nivelados para poder fazer esse trabalho? Difícil também. Há condições financeiras para se contratar professores, profissionais, laboratórios, etc, 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 para aquilo que for pedido para os itinerários formativos? Na época da pandemia, nós vimos que muita gente não tinha computador, não tinha internet, não tinha como chegar ao estudo, aprender alguma coisa, porque não havia condição da criança ou do adolescente contactar qualquer provedor que pudesse ajudá-la.
Às vezes não tem nem luz elétrica em casa. E as escolas não estavam abertas. As que estavam abertas não tinham capacidade para segurar essa situação. Então nós tivemos muita mudança, mudança até interessante, diga-se de passagem, mas sem uma infraestrutura para executá-la. E ninguém fez nada para modificar. A gente só ouve falar do Ministério da Educação, infelizmente, de uma forma não muito boa, ou absolutamente não boa, mas que realmente a gente precisaria de dados, de formas de realizar tudo isso. Ah, bom, mas no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, Curitiba, dá para fazer. Dá, mas não completamente. Porque vejam só, no próprio estado do Rio de Janeiro, onde eu estou nesse momento, onde é minha base, tem muitos municípios pobres. Tem muitos lugares que são paupérrimos, no meio do mato, na roça. A nossa bendita roça, que é tão importante, que eu agradeço a Deus todos os dias por ela existir, porque ela é que nos sustenta, nos dá os alimentos que nós precisamos. Lá não vai nem a luz elétrica muitas vezes. A água encanada, nem pensar. A internet, então, esquece. E tudo que chega em qualquer lugar chega muito caro. O custo Brasil é alto, é altíssimo. Então, as pessoas não têm como pagar como gostariam, não têm como viver como gostariam. Logo, o ensino médio, o novo ensino médio, poderia ser algo maravilhoso. Mas nesses lugares, para essas pessoas, não existe condição para que as escolas trabalhem do jeito que a legislação determina. E outra, nós tivemos aí em 2020, 2021, a pandemia que efetivamente, tá, pode até ser considerada endemia pelo governo brasileiro, mas ela está aí. O Covid-19 está aí. Não é? E aí a gente chega e diz assim: não, as escolas têm que mudar. Com que grana? Com que dinheiro? Se a maior parte dos alunos, infelizmente, por condições que a gente entende, condições de empregabilidade dos pais, por condições de dificuldade da área que vivem, e etc, 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 essas crianças não estão acompanhando o estudo. Essas crianças não estão podendo pagar quando estão em escola pública. E a escola estadual, a escola municipal, elas não conseguem segurar o contingente. Não dá. Na verdade, não dá. Então, eu não sou contra o novo ensino médio, eu sou contra essa aplicabilidade sem pensamento, uma coisa muito rápida, com muita pressa e sem um preparo. E muita gente vai me acusar de defender escola particular, mas eu preciso defender. Quando uma criança tem uma deficiência, uma dificuldade, a escola particular tem que pagar mediador do próprio bolso sem aumentar nada, porque a pessoa não aguenta que haja aumentos. Então a escola tem que segurar e o governo não ajuda. Se tem que fazer rampas de acesso, se tem que fazer piso tátil especial para pessoas com deficiência visual, se tem que ensinar, ter aulas de Libras, tudo isso é pago com o dinheiro da escola. Então, o novo ensino médio também veio, e a escola que se vire. O aluno tem direito a escolher o currículo. E como é que a escola se vira? Não é muito simples, né? Não é muito simples. Então, pode parecer uma defesa direta, mas acaba sendo mesmo, porque não adianta você estabelecer uma lei que seja de difícil cumprimento ou de impossível cumprimento, porque não é uma escola do Distrito Federal cumprir todas as exigências e lá no Pará não poder cumprir, ou no sertão do Mato Grosso não poder cumprir, porque a
A escola não é a mesma. A escola não tem as mesmas condições. Não adianta eu falar em fazer muito se eu não tenho feijão com arroz. Não adianta eu querer trabalhar a minha culinária com comidas variadas da França, da Inglaterra, pratos típicos de Samoa, das Antilhas, se eu não tenho feijão nem arroz. Então, isso não é pensar grande, isso é não pensar. Vamos colocar a cabeça no lugar, governo federal. Vamos colocar a cabeça no lugar, professores que defendem o ensino médio com unhas e dentes, o novo ensino médio com unhas e dentes, como se o nosso aluno soubesse o que ele quer fazer da vida, como se ele soubesse aquilo que está dando condições para ele sobreviver ou não, se ele soubesse que o Brasil precisa mais desse profissional ou do outro. Na verdade, ele não sabe, na verdade, ele não é informado. Na verdade, ele não tem dinheiro para custear. Na verdade, é tudo muito difícil. Mas cabe ao governo, né? Não importa se esse governo, se os outros governos, mas como coube ao Michel Temer fazer assim, ó, dei a canetada. Agora, se vira, porque eu quero isso lá. Em 2022 tem que começar. A gente quer é dizer que fez a lei. Colocar lá. Punir quem não cumpre, mas não dar a mínima condição para quem precisa cumprir e não sabe como. Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê o seu like, né? Porque é muito, mas muito importante para cada um de nós. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se porque nós sempre estamos às terças e sábados apresentando conteúdos novos para vocês. E durante a semana deixamos os shorts para que vocês possam ter ideia daquilo que a gente está falando. Um abraço para você, tudo de bom e até lá, se Deus quiser.